E precisamente este caso é tema para uma breve conversa aqui no estúdio com o psicólogo Jacob Vicente, aqui conosco em estúdio. Muito boa noite a quem agradecemos pela disponibilidade em estar aqui conosco no Jornal de Domingo para uma breve abordagem em relação a este infortúnio. Portanto, ficamos a saber ontem desta triste notícia na qual alegadamente um homem matou a sua mulher e seguidamente ter-se-á suicidado, deixando o casal 4 filhos menores. Do fórum psicológico, como é que se analisa casos que chegam a esse extremo? Bem, antes de mais, boa noite. Obrigado. Minhas pésames para a família, te prometendo. É um caso triste no meu município também. Dá pésames para a família e reforça a Câmara Municipal, principalmente, que deve, de facto, ter junta tudo pessoas que é capaz de jurar nesse momento ali. Eu não tenho estar falando de feminicídio. Acho que não tem que esperar relatório. Ainda acho que tem resultado de autópsia e não tem que esperar relatórios legais para não hoje, de facto, não se fala de quê. Agora, feminicídio é algo que tem estado na crime VBG, violência baseada no gênero, não tem estado reforça essa ideia. O feminicídio é o último estágio de um crime intencional em que não se comete o homicídio. Quando se fala do feminicídio, estamos a falar de um homicídio cuja intenção é o ódio contra a mulher, né? Não se mata a mulher porque é esposa ou porque tem uma determinada profissão, não é isso, mas porque ela é mulher mesmo. O exercício da violência é porque ela é mulher. Isto é por isso que se diz feminicídio. E é o último estágio do VBG dentro de casa. Os casais têm sempre têm brigas, há desavenças e há um silêncio da parte da vítima que tenta proteger os filhos, que tem medo da retaliação do companheiro caso ela fale sobre isso com os vizinhos, com os outros familiares, né? E há uma dependência também financeira aqui que se coloca. Então há muitas variáveis que fazem com que a vítima, a mulher, que vem sofrendo de vários tipos de violência dentro de casa, acabemos depois por ter este episódio. Não é de noite para dia o companheiro ter esta agressão que leva à morte da esposa. Não. Há sempre um empurrão, há sempre violência psicológica, há sempre violência patrimonial, há violência sexual dentro da relação, há violência material dentro da relação, há um conjunto de violências que ocorrem antes de chegarmos ao feminicídio. Portanto, ia perguntar precisamente se há sinais que dão um alerta que o casal está a ponto de chegar a uma circunstância extrema, porque é uma circunstância extrema quando se chega à morte e depois tira-se a própria vida. Sim, o ato da violência num determinado momento pode ser premeditado ou pode ser tomado por um impulso provocado por uma ação num determinado momento. E este impulso repara que nós, por exemplo, pertencemos a uma sociedade estruturalmente patriarcal, em que quem manda, quem determina é o homem. Temos uma sociedade extremamente machista, apesar dos pesares, e o homem tem esta preocupação de mostrar que quem dá a última voz é ele, né? Então, nós, os homens cabo-verdianos, temos esta posição. Assumimos é a nossa vontade que tem que ter a predominância. É a nossa vontade que tem a mulher, acabamos por coisificar a mulher. A mulher praticamente tem que se transformar naquilo que nós queremos. O simples facto de eu dizer à minha esposa, não, tu não vais sair desta forma, troca vestido, né? E nestes casos, por exemplo, os vizinhos não dão conta que alguma coisa se passa? Por exemplo, ouvíamos algumas testemunhas, tanto na nossa reportagem, noutras reportagens, que diziam que o casal era amigo, era normal, digamos assim, e o homem era uma pessoa de bem. Tudo justo. Eu não estou a falar, não vamos falar deste caso em concreto, porque não conhecemos os detalhes. Isto é importante que fique claro. Agora, os agressores, os feminicídios, que cometem o feminicídio, muitas vezes têm uma capacidade de manipulação extraordinária.
têm traços de psicopatia extremamente relevantes. São indivíduos que maltratam dentro de casa, mas na rua, de facto, são homens que são muito bem vistos. Quem faz atendimentos psicológicos acaba por ouvir muitas histórias deste tipo, de indivíduos que, inclusive, têm altas posições sociais, indivíduos que são tidos como exemplos nas suas profissões, mas que dentro de casa são tudo menos um homem. Aquilo que nós queremos para que seja a imagem do homem cabo-verdiano. Um exemplo dentro de casa também, não é? Sim, não. Ele, um bom pai, um bom marido. Um bom marido, um bom pai, mas ele não é nada disto. A mulher é propriedade dele. A mulher tem que fazer aquilo que ele quer, da forma como ele quer, andar junto com quem ele quer. Muitas vezes é pegar no telemóvel da esposa, estar a ver quem chamou, ou da companheira, ou da namorada. Apropriar-se da vida da mulher, né? Então, quando a mulher começa a lutar contra esta apropriação, que é violento já, por si só é uma violência psicológica, emocional, então ele começa a exercer outro tipo de violência, que é a violência física. E é isto que alerta-se as Nações Unidas, já alertou muito as organizações internacionais. As mulheres têm que estar muito cientes nos primeiros sinais. Não podemos aceitar os empurrões. As mulheres sofrem muita violência psicológica e emocional, muito, neste nosso país. E é necessário que ganhem consciência de que a violência psicológica é uma das piores formas de violência. Quando chega-se a violência física, não dura muito tempo. Podem passar anos a sofrer violência psicológica e emocional, mas depois a violência física não demora muito tempo. Muitas vezes acabamos por ter exatamente este tipo de desfecho. E, portanto, desavenças entre casais acontecem a toda hora, como já disse. Há algum tempo noticiamos também a história de uma senhora que quase morreu em Achada Grande. Não queremos estar a especificar, mas temos alguns exemplos. Temos exemplos. Depois de ser agredida com uma arma branca pelo companheiro e que hoje tem problemas de locomoção, há algum aconselhamento a deixar a casais que sintam que uma briga possa estar a ir longe demais e que chegaram a ponto de pararem e de terem algum controle emocional para evitar o pior? Ou seja, há formas de se lidar com o foro psicológico e reverter uma situação que possa estar a chegar ao extremo numa discussão de casais? Sim, qualquer homem ou mulher estando numa relação que está se tornando tóxica, em que já não conseguimos falar um com o outro, temos que, de facto, começar a pedir ajuda. E a negação da parte de um dos parceiros no pedido de ajuda é um sinal muito claro de que a relação não está no bom caminho. Então, quem está no papel quem é vítima deve, de facto, tomar outras medidas. Por exemplo, as mulheres, por que as mulheres não denunciam? Na literatura tem 3 passos que eu julgo que seriam importantes aqui citar. Primeiro, porque muitas mulheres continuam em casa porque têm medo de retaliação dos esposos ou dos companheiros. Podem sair de casa e terem retaliação. Medo de vingança. Segundo, as mulheres não saem de casa porque têm filhos lá em casa e não querem separar-se dos filhos. Então sujeitam-se a esta agressão em nome dos filhos, para protegerem os filhos. E a terceira, muitas vezes, é a dependência financeira. Agora, aqui há uma outra variável, um outro fator importante, que são os vizinhos, que muitas vezes sabem das coisas e ficam calados. Não. Aqui tenho que dizer assim, na guerra de mulher com o marido, está a falar para que mete cujer. Não, é para não mete cujer. É para não mete cujer. Hoje não tem linha de denúncias na Cabo Verde. Não tinha uma polícia se nunca quer entrar nós, também não tem que te proteger nossa cabeça, mas não tinha uma polícia, não tinha uma pessoas que não acham de ajuda. Mas não tem que te interferir de facto, nunca pode ser tens e mulheres na Cabo Verde sofrem essa agressão ali até a morte. Então é importante que as instituições da República tenham mais consciência. Quando nós estamos a falar da violência baseada no gênero, se reparar, nós falamos apenas do aspecto físico. Né? E, infelizmente, nestes casos, a violência psicológica e emocional, o apoio às vítimas é importante. Se as mulheres tiverem um suporte psicológico, quem as ajuda... estão preparadas para isso? Temos que nos preparar.
Ainda estamos na caminhada. Eu prefiro fazer um discurso positivo. Eu penso que temos que nos preparar. Estamos a ganhar uma consciência social de que estes factos não podemos aceitar. Nós somos um país brando, então nós temos que promover a paz social e, como isso, nós temos hoje novas ferramentas. No centro de apoio psicológico, nós já recebemos vários casos deste tipo. E muitas vítimas não têm consciência de que são vítimas de abuso, de violência baseada no género. Porque levam preocupações, situações que depois não têm consciência, estão muito longe disso. Então, por isso que eu digo, a violência psicológica e emocional é um dos aspectos em que temos que começar a dar suporte, dar apoio. E as orientações é de que a sensibilização comunitária é fundamental. Mas há também relatos do contrário, de homens que são vítimas de pressão psicológica, de VBG também, Sim. Ou os homens têm dificuldade em chegar, por exemplo, a um psicólogo? O homem... Olha, eu costumo dizer que, pelo menos aqui na praia, a população está de parabéns. Cada vez mais as pessoas estão indo à procura do apoio psicológico, cada vez mais as pessoas estão à procura de psicólogo para resolverem pequenos problemas, pequenas sensações, emoções, etc. Mas aquilo que nós temos como espelho é quem está na cadeia por VBG, em Cabo Verde. A quase 100% são homens. E a mulher, quando ela decide, é no desespero. É no desespero e muitas vezes chega de comete crimes para se proteger. E é importante que os homens comecem a fazer a luta para a promoção da igualdade e equidade de género em Cabo Verde. Nós temos a Associação Laço Branco, que a sua vocação é esta, mas nós temos que estar todos juntos. Há um trabalho de apoio às vítimas, mas não há um trabalho com os agressores. Então, nós não podemos estar a trabalhar com agressores apenas com os agressores que estão na cadeia. Tem o Ministério Público, o Tribunal, o ICIEG, tem que começar a trabalhar com os agressores que estão cá fora, para receberem informação, para receberem apoio psicológico, para eles mesmos entenderem que são agressores. Porque há muitos agressores que nem têm consciência de que são agressores. Porque estão naquela fase, assistir, por exemplo, se eu sair de uma família agressiva em que minha mãe sofria abusos do meu pai, né? Violências psicológicas, violência emocional, eu espelho como eu devo tratar a minha esposa é aquilo que eu vi no meu pai. Então eu não tenho consciência muitas vezes que eu sou agressor, né? Se eu tenho sexo com a minha esposa contra a vontade dela, não é nada. Ela é minha esposa, né? Eu sou o dono, eu sou o proprietário. Então, esta consciência, esta falta de consciência de que temos vários níveis de agressões é fundamental para evitar o feminicídio. O feminicídio é o desfecho de um conjunto de violências que as mulheres sofrem durante muito tempo. Muito tempo. Okay. E neste caso em concreto que trouxemos neste programa, neste jornal, e em tantos outros, as crianças também acabam por ser também vítimas, as principais vítimas de tudo o que acontece de grave num casal. Como lidar ou que trabalho deverá ser feito com essas crianças que de uma vez perdem o pai e a mãe? Bom, meu aconselho é para, de facto, o Instituto Cabo-Verdiano de Criança e Adolescente, em parceria com a Câmara Municipal de Santa Catarina, hoje a estrutura familiar dos avós. E hoje a cesta fica, se é possível, fica na comunidade, fica com o cesto familiar, é o melhor que tem que ser feito, deixar na casa, deixar com suas famílias materno ou paterno. Entretanto, é muito importante que haja um comprometimento da parte do ICA, que esse também tem, garantiza acompanhamento psicológico desde agora. E feminicídio é que só crianças. Toda a família, quer da parte materna, quer da parte paterna, também merece de acompanhamento psicológico, porque nunca se sabe desfecho que esse caso ele também tem. Não se está falando de uma pequena comunidade no interior de Santa Catarina. Então, aspectos culturais de sim é bastante forte e nosso tudo tem que ser bastante atento na reações que esse caso ele também tem. Então, é importante que crianças
dar o suporte. É importante que a ICA, de facto, averigua se tem condições para crianças ficar na casa, mas é fundamental que o apoio psicológico seja garantido a partir de agora às crianças. Certo. Jacob Vicente, muito obrigado pela disponibilidade em vir ao Jornal do Domingo, ajudar-nos a entender um pouco estas questões que acabam por mexer com a sociedade. Eu é que agradeço, eu penso que devemos falar mais sobre isso. É verdade. Muito obrigado. Ok, obrigado. Boa noite. Boa noite.